Olá, galera! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem em suas casas, lavando bastante a mão, passando álcool gel. Esse momento é difícil, essa quarentena, né, que a gente está passando em casa. Mas estou aqui para dizer também que é um momento de reflexão, para vocês pensarem no que realmente é importante, tá certo? O quanto o outro é importante também para você, o quanto a convivência é boa, né? O quanto está a nossa rotina na escola, com os nossos amigos, com os professores, né? Que também não deixam de ser nossos amigos, somos amigos de vocês. Então, é isso. Estou sentindo bastante a falta de vocês, a escola fica muito silenciosa sem vocês. E hoje é dia de revisão. Revisão para as turmas do 7º e 9º ano. É o mesmo assunto, sujeito e predicado. Eu já dei esse assunto no 7º ano, 9º ano já viu também. Agora vamos rever. Quem tem o material que eu solicitei, sabe, que eu escrevi também aqui, né? No caderno, é bom acompanhar também por ele, tá certo? Fica mais fácil da gente se comunicar melhor, tá certo? E vocês entenderem melhor também. Vamos lá. Sujeito. Vamos classificar agora o que é o sujeito. O sujeito é o quê? É o termo da oração ao qual se faz uma declaração. E eu tenho alguns tipos de sujeito, tá certo? Hoje nós vamos estudar simples, composto, implícito e indeterminado. Vamos lá? Sujeito simples. O sujeito simples é o sujeito que aparece na oração, é quando eu consigo determinar ele na oração e ele apresenta apenas um núcleo. Ele tem apenas um sujeito na frase, no caso, na oração. Tá certo? Sujeito simples, quando eu tenho apenas um núcleo, apenas um sujeito na minha oração. Renata foi ao shopping. Quem vai ser o sujeito dessa minha oração aí? Renata. Então, se eu tenho apenas um sujeito na minha oração, eu vou ter sujeito simples. Beleza? Agora, vamos para o sujeito composto. Quando o sujeito também, nós conseguimos determiná-lo na oração e ele apresenta mais de dois ou mais núcleos. Não é isso? Quem são? Eu tenho dois sujeitos na frase. Quando eu tenho um sujeito composto na frase, eu tenho dois sujeitos na frase, dois ou mais, eu tenho um sujeito composto. Exemplo, Renata e Renê foram ao shopping. Eu tenho dois sujeitos na minha oração. Então, se eu tenho dois sujeitos ou mais na minha oração e eu consigo determinar quem são esses, eu vou ter sujeito composto. Tá certo? Dois ou mais sujeitos, sujeito composto. Beleza? Agora, sujeito implícito. O sujeito implícito, quando o sujeito também é determinado na oração, mas não aparece nela. Quando nós conseguimos, apesar dele não estar lá na frase, na oração, mas nós conseguimos identificá-lo. Tá certo? É mais ou menos conhecido como sujeito oculto. Ele não está mais na frase, mas a gente consegue identificá-los, tá bom? Identificar. Eu tenho um sujeito agora indeterminado, tá bom? Quando não conhecemos ou quando não queremos identificar claramente a quem o verbo se refere, né? O sujeito indeterminado é quando eu não consigo determinar quem é ele na minha oração. Um exemplo, os alunos foram ao shopping. Eu consigo determinar que alunos são esses? Não, não é isso? Está determinando aí o aluno da turma tal, o dono tal, o aluno assim, assado? Não. Então, quando eu não consigo identificar, quando eu não consigo determinar quem é o meu sujeito, quem é o sujeito daquela oração, né? Porque ele não está aparecendo ali, ele não estou querendo, no caso, identificá-lo, né, claramente, eu vou ter um sujeito indeterminado. Beleza? Então, vamos retomar aí do comecinho. Não entendi, Renata. Vamos voltar, como a gente faz na sala de aula. Vamos lá, voltando.
O que é sujeito é o termo da oração ao qual se faz uma declaração. Sujeito é o termo da oração ao qual se faz uma declaração. No sujeito simples, nós temos apenas um núcleo, apenas um sujeito. Sujeito composto, eu tenho dois ou mais núcleos, eu tenho dois ou mais sujeitos. Sujeito implícito, quando o sujeito ele está determinado na minha oração, mas eu não consigo, ele não aparece na oração, eu consigo identificá-lo, porém ele não aparece, tá certo? É chamado também sujeito oculto, tá? Agora, sujeito indeterminado, quando eu não quero que fique claro quem é o sujeito da oração, tá certo? Eu não consigo identificar quem é o meu sujeito da oração. Então, é um sujeito indeterminado, porque ele não vai aparecer claramente, não vai aparecer determinado na sua oração, certo? Agora, vamos para o segundo passo. O segundo passo vai ser o quê? O predicado. Tá certo? Predicado é o termo da oração que traz informações do sujeito, incluindo o verbo. Ou o predicado pode ser classificado como tudo o que se diz sobre o sujeito e também o verbo. Certo? Incluindo o verbo. E no predicado eu tenho 3 tipos de predicado. Tá certo? Predicado é tudo que se diz a respeito do sujeito, tudo que se declara a respeito do sujeito. E eu tenho agora 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal, certo? No predicado nominal, o nome é o mais importante, tá certo? O nome é o mais importante. E sempre no predicado nominal, eu vou ter o quê? Um verbo de ligação. Mas o que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação são verbos que trazem uma característica ou um estado do ser, do sujeito, no caso, tá certo? Que tipos de verbos são esses? Ser, estar, permanecer, parecer, tornar-se, tá bom? Toda vez que eu tiver um verbo que ele traz uma característica ou um estado do ser, ele vai ser um verbo de ligação, tá bom? E sempre no predicado nominal vai ter verbo de ligação. Um exemplo disso é a frase que vocês ouvem em todas as aulas da pessoa maravilhosa aqui: Renata é linda. É linda. Esse é o meu verbo, não é isso? Se o meu tem um verbo de ligação que ele está ligando o sujeito à sua característica, não é isso? Eu tenho um verbo de ligação. Quando eu tenho um verbo que liga o sujeito à sua característica, eu tenho um verbo de ligação. Então, no caso, esse Renata é linda, afirmação maravilhosa dessa, clara, sensata. Eu tenho um verbo de ligação que vai ligar o quê? Uma característica do sujeito. Então, se eu tenho verbo de ligação, eu tenho predicado nominal. Beleza? Verbo de ligação só existe para predicado nominal. Agora vamos para predicado verbal. A gente viu que no nominal o nome é o mais importante. Agora vamos para o predicado verbal. É aquele que o nome é o predicado que usa verbos significativos. O predicado verbal usa verbos significativos. No predicado nominal, um tipo de verbo, e no predicado verbal existe para verbos significativos. Mas o que são verbos significativos? Verbos significativos são verbos que expressam ação ou fenômeno natural, tá certo? Exemplo na minha frase. Aqui. Aquelas crianças pulam na lama. Eu vou ter o quê? Uma ação expressa aí do meu sujeito, não é isso? Então, se eu tenho um verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal, tá certo? Se eu tenho verbos significativos, que são verbos que indicam ação ou fenômeno natural, eu tenho um predicado verbal, beleza? Agora vai ser a junção
do predicado nominal mais o predicado verbal, que vai ser o predicado verbo nominal. Tá bom? No predicado verbo nominal, eu vou ter aqui um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. No predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo de ação mais uma característica do sujeito ou do objeto. Um exemplo dessa tipo aí de predicado vai ser Renata come contente ou Renata come feliz, não é? Renata anda alegremente, porque eu tenho o verbo de ação, andar, comer, e tenho uma característica do sujeito ou do objeto, contente, feliz. Então, se eu tenho um verbo de ação, mas uma característica do sujeito ou do objeto, eu vou ter um predicado verbo nominal. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos retomar. O que é o predicado, Renata? Vamos lá, eu quero que vocês agora relembrem aí. O que é o predicado? Relembra. O que eu disse no começo do vídeo sobre predicado? Predicado é tudo que se diz sobre o sujeito, incluindo o verbo. Tá certo? E sujeito é o que, Renata? Sujeito é o termo da oração ao qual se faz uma declaração. Ok? Prestem atenção no vídeo. Quem não entendeu, se essa explicação não ficou clara para você, eu vou estar postando esse material aqui, lá no plural, no W3, tá certo? E no plural ele vai estar lá como atividade dissertativa. Nessa parte da resposta é para vocês colocarem as dúvidas, tá certo? Para haver uma comunicação melhor entre a gente, beleza? Então, espero que todos tenham entendido. Quem ficou com dúvida, me procura. A tia já está se comunicando com vocês através de outras redes sociais. E é isso, tá bom? Um beijo, aguardem a próxima revisão. Tchau, tchau!